Olá, galera do oitavo ano. Vamos hoje trabalhar, deixa eu compartilhar aqui esse slide. Vamos trabalharmos sobre a hidrografia do continente africano, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, deixa eu colocar aqui minha imagem aqui. A hidrografia. Em relação ao tamanho do continente africano, né? Não é rico pelo fato de possuir poucos rios e lagos de origem tectônica. No entanto, possui grande volume, sendo muito importante para a população, ou seja, tem poucos rios, mas existe um volume de água muito grande, e isso vai favorecer, né, algumas localidades possuírem água em abundância, outras não têm abundância de água. Então, há um déficit hídrico nesse continente, certo? Nessa primeira aula, iremos trabalhar sobre esse processo de hidrografia do continente africano. Muitos rios têm um formato aí de planalto, ou seja, rios com cachoeira corredeira, tá certo? Vamos lá. Primeiro rio aí, ó, a taxa de evaporação da, da água dos rios é maior que a de chuva. Então, muitas vezes, esses rios vão possuir um regime intermitente, que é aquele regime que vai secar, ele vai secar, como os rios aqui do Nordeste. Tá? São endorreicos também, ou seja, eles desaguam dentro do continente, em alguns lagos, e outros são também exorreicos, que vão desaguar dentro do continente, tá? Aliás, fora do continente, no mar. Então, nas regiões áridas, secas, os rios são endorreicos. São aqueles rios que secam, né, durante o período aí de seca por conta da evaporação dessa água, que é muito intensa, certo? Vamos lá. Quais são os principais rios africanos? A partir de agora, vamos começar a conhecer esses rios, essa variedade de rios, e vamos conhecer alguns desses rios, tá? Vamos lá. Primeiro rio, o Rio Nilo. O Rio Nilo é muito importante, é onde está encravada aí a maior quantidade de população. Perceba no mapa onde é que esse rio drena. Ele nasce nos lagos Vitória, vão drenando para a região norte e deságua lá no Mediterrâneo. Então, ele é exorreico, ou seja, ele deságua fora do continente. Já tem outros rios que desaguam aqui, ó, dentro, por exemplo, desses lagos. Tá? O lago aqui, ó, por exemplo, tem um rio que deságua aqui. Então, esse rio seria chamado de endorreico. Tá? Então, considerando o rio mais importante, é o Rio Nilo. Tá? Nasce lá no clima tropical, nessa área aqui, ó, tá certo? Lá na margem não, né? Dos lagos Vitória, e aí dá a origem a esse rio, que na realidade não é o único rio, né? Existe aí a confluência, ou seja, do rio Nilo Branco e o Nilo Azul. Percebe que são dois rios que vão se encontrar, tá certo? Então, nesse sentido, percorre o Sudão e atravessa o Egito, né, pelo deserto do Saara, e vai desaguar lá no rio, aliás, lá no mar Mediterrâneo. Beleza? Tá aí, ó, a formação de um delta, um dos maiores deltas do planeta Terra, tá? Delta é porque ele forma vários filetes de água para poder desaguar, e aí é chamado de foz em delta. Se fosse só um córrego aqui, ó, descendo para o mar, seria de estuário. Nesse caso, é chamado aí de foz em delta, é o delta do rio Nilo aí, certo? Vamos lá. Outro rio importante é o rio Níger. Vejam onde ele fica localizado na África, tá? Sempre vai haver um mapa mostrando essa localização. Ele nasce aqui, ó, sai drenando para essa área e vai desaguar lá embaixo. Ó, nasce em terrenos elevados da fronteira com Guiné e Serra Leoa e seguido em direção ao nordeste, cruzando cidades importantes. Esse rio deságua no Golfo de Guiné, em um enorme delta também no sul da Nigéria, região de grande densidade demográfica também. Então, são rios importantíssimos para abastecimento, produção de energia, navegação, pesca, que esses rios vão fazer aí uma importância muito grande para esse povo. Tá? O rio Zambeze, perceba onde fica aí, ó, lá do outro lado, próximo à ilha de Madagascar, olha lá, Moçambique, né? Tá passando aqui, ó. Tem a nascente na Zâmbia, ó, nasce na Zâmbia, tá aqui o país da Zâmbia, tá? Próximo da fronteira com a Angola,
é um rio que atravessa Moçambique até desaguar no Oceano Índico e é economicamente aproveitado para a geração de energia. Se é para geração de energia, ele vai ter corredeira, vai ter cachoeira. Então, são rios que são utilizados para a produção de eletricidade. O Rio do Congo, perceba onde ele está, nas áreas mais tropicais, aliás, mais equatorial, é uma bacia hidrográfica muito rica, tá? Fica na República Dominicana, aliás, República Democrática do Congo, no Lago Bang. Tem um regime pluvial equatorial, então chove muito nessa área. E esta por sua vez, são influenciados pela evaporação das águas, né? E formação aí de uma vegetação muito densa e possui um leito muito aprofundado também, que um leito é considerado o leito mais profundo do planeta Terra de rios, é esse aí que chega a 230 metros de profundidade e possui um trecho aí que é navegável, tá? Nesse caso aí, por ter uma profundidade tão grande, pode colocar até navio de carga que ele suporta por conta da profundidade, que vai até 230 metros de profundidade. Vale ressaltar o seguinte, que é o rio mais profundo do planeta Terra, tá certo? O Rio do Congo. Bom, esses são os principais rios. Vamos falar um pouquinho sobre o processo histórico. Eu vou dividir essa aula ao meio para que ela não fique tão comprida, tá certo? Então, nesse contexto, vocês viram aí os principais rios do continente africano e agora vamos falar um pouquinho sobre a civilização, sobre esse processo histórico. Eu vou interromper esse vídeo para não ficar tão longo e ficará 2 vídeos para vocês assistirem nessa aula. Veja até daqui a pouco.